É o ano de 49 a.C. A guerra civil se desloca por todo o Império Romano. O poder de Roma dominava todo o mundo mediterrâneo. A violência se espalha até o vizinho Egito, onde uma adolescente ocupa o trono de um reino antigo e místico. Ela vai se tornar uma das figuras políticas mais importantes da história antiga. E poder militar não é o único segredo de seu sucesso. A tentação sexual sozinha também não consegue explicar. Então, como esta rainha icônica desafia a morte em uma era brutal, dominada por homens? Nós investigamos o domínio secreto do último faraó do Egito ao abrirmos os arquivos confidenciais sobre Cleópatra. Arquivos confidenciais. Cleópatra. Durante 2000 anos, lendas da vida amorosa da rainha Cleópatra inspiraram inúmeras pinturas, peças e filmes. Mas agora, estudiosos estão à procura da verdadeira rainha e exploram como inexplicavelmente ela encantou primeiro Júlio César e depois Marco Antônio, dois dos líderes mais influentes de Roma. Cleópatra nasceu em 69 a.C. e era a filha mais velha de uma linha longa de poderosos faraós egípcios. Existiram outras 6 rainhas Cleópatras na dinastia antes dela, batizada com o nome de seu fundador, Ptolomeu I. Maitrew é escritor e pesquisa esse período turbulento. Ptolomeu é grego e se estabeleceu no Egito depois da morte de Alexandre. Alexandre o Grande era o general macedônico que conquistou o Egito em 332 a.C. Depois de sua morte, um de seus melhores generais, Ptolomeu, assumiu o país. E a partir daí surgiu a dinastia Ptolomaica, que durou 300 anos. Quando Cleópatra tinha só 18 anos, seu pai morre. Ela ascende ao trono e se torna Rainha Cleópatra VII, governando ao lado de seu irmão de 10 anos, Ptolomeu XIII. A união de irmão e irmã é habitual. O Dr. Christopher Snyder pesquisa as dinastias antigas do Egito e Roma. Eles tornaram Cleópatra consorte de seu irmão Ptolomeu. E isso era uma tradição egípcia, que era uma forma de manter o sangue divino dentro da família real. A doutora Debbie Charles explica a precariedade da vida real ptolomaica. Havia briga interna durante os últimos 50 anos. Talvez até mais que isso. Traições e assassinatos são um risco constante na corte. O pai de Cleópatra foi um dos poucos governantes que não foi assassinado. E agora, a rainha adolescente encara um perigo iminente vindo do exterior. Por todo o mar Mediterrâneo até o norte, se estende o maior superpoder expansionista da história: Roma. Roma dominava o mundo mediterrâneo 2000 anos atrás. E os romanos eram incrivelmente atrevidos, agressivos, aventureiros, e eles levaram sua civilização até onde conseguiram para o oeste e até onde conseguiram para o leste. E isso incluiu o Egito. Na época de ascensão de Cleópatra, o império se estende do Atlântico Norte até o Mediterrâneo Oriental. E no seu centro, Roma. Naquela cidade grandiosa, a professora Valerie Higgins dá aula sobre história antiga. Existe uma ligeira brecha aqui. Eles não tinham conquistado inteiramente o Egito. Eles tinham conquistado alguns territórios próximos ao Egito, mas não o Egito propriamente dito. Mas o Egito é progressivamente trazido para dentro da esfera de influência romana. A influência de Roma sobre o Egito é financeira. Os antecessores de Cleópatra tinham pedido grandes somas em dinheiro emprestado para financiar seus problemas de poder interno.
Para manter o poder de Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, eles precisaram pedir dinheiro emprestado para pagar tropas militares ou pegar emprestado algumas tropas romanas. Então fizeram um empréstimo enorme de Roma. Felizmente, o Egito é um freguês com muito crédito. O Egito tem cereais. E lembrem-se que os governantes de Roma precisam manter seu povo feliz. E uma maneira óbvia de fazer isso é com fartura de comida. A fertilidade do Egito torna-o desejável e também o mantém em segurança. Se eles quisessem tornar o Egito uma província completa, eles precisariam nomear um governador. Um governador romano que poderia, com toda a riqueza que o Egito tinha por trás, desafiar a liderança em Roma. Se você consegue manter o governante nativo no trono, um governante nativo que é um rei cliente, então você tem o melhor dos mundos. No Egito, Ptolomeu XIII é um desses reis clientes, e sua irmã Cleópatra, sua rainha. Roma está sendo paga. Há uma paz frágil, mas que pode desmoronar a qualquer momento. Houve mudanças de humor no Senado sobre se Roma assumiria o controle do Egito. Apenas 3 anos depois do início do reinado de Cleópatra, uma luta pelo poder real no Egito dá ao ditador romano Júlio César a desculpa que ele precisava. Ptolomeu XIII tinha conselheiros que instigaram uma rebelião ou desacordo entre os dois e Cleópatra foi posta para fora. Cleópatra sobrevive, mas foge para o exílio. César leva suas tropas para o Egito sob o pretexto de mediar o problema entre a rainha e seu irmão. A única esperança da rainha deposta é ela conseguir convencer César a ficar do seu lado. Mas Cleópatra não tem nada a oferecer a César que ele simplesmente não consiga tomar, além de apenas uma coisa, ela própria. Pat Brown estuda a vida e a morte de Cleópatra. Então diz a história que para conseguir conhecer Júlio César, ela foi enrolada em um tapete e carregada até ele dentro do palácio, e quando desenrolaram o tapete diante de Júlio César, Cleópatra surgiu. O historiador romano Plutarco escreve que César ficou encantado com a graça de Cleópatra e foi arrebatado por seu charme. Júlio César ficou na Alexandria e foi forçado a entrar em uma guerra civil entre Cleópatra e seu irmão. Ele realmente correu um grande risco físico e muitos de seus amigos se perguntavam por que ele se envolveu nesse tipo de conflito local. O envolvimento de César agora é total. Suas forças se ocupam com o exército egípcio. Ptolomeu XIII, irmão e inimigo de Cleópatra, morre. Mas ao invés de tomar conta do Egito, César devolve o poder a Cleópatra e a instala como rainha ao lado de seu outro irmão, Ptolomeu XIV. Cleópatra mantém seu país e está de volta ao trono. Como ela conseguiu encantar uma nação inteira e um ditador superpoderoso intriga historiadores. Mas, mesmo que ela tenha sido a mulher mais bonita que já existiu, a promessa de sexo com ela seria uma motivação suficiente para um governante muito inteligente e calculista como César mudar todo o seu comportamento, perder territórios valiosos, prejudicar sua imagem política e até arriscar sua vida? Agora, explicar isso é muito difícil e fascinante. Não pode ser só por causa de um rostinho bonito, deve ter havido mais do que um encantamento físico. Agora, estudiosos estão concentrados em algo além de sua aparência física e investigam os outros atrativos de Cleópatra. Acho que algo que muitas vezes é esquecido é o quanto Cleópatra era intelectualizada. Cleópatra falava, além de grego e egípcio, idiomas como o aramaico e o siríaco. Ela era uma jovem muito educada, e isso a ajudou muito como rainha do Egito. Ela era cientista e filósofa, conseguia debater com as melhores mentes gregas e, sem dúvida, era a mulher mais rica do mundo mediterrâneo, e gente como César gostava disso.
Até então, os atributos de Cleópatra tinham salvo sua independência soberana obtida com a sedução de Júlio César, agora um ditador e, portanto, o homem mais poderoso do mundo romano. Mas é justamente o sucesso de César que vai causar sua queda. A República Romana é drasticamente antimonarquista e suspeita-se que o domínio de César é muito próximo de um reinado. Os romanos decidem que o tirano precisa desaparecer. E no dia 15 de março de 44 a.C., César é assassinado. Depois do assassinato de César, Cleópatra ficou em uma situação terrível. Ela não tinha mais ninguém para apoiá-la. O Império Romano está dividido de novo. E mais tarde, uma guerra civil é iniciada novamente quando Otaviano, filho adotivo e herdeiro de César, entra em oposição a Marco Antônio, um dos generais mais formidáveis e bem-sucedidos de Roma. Otaviano e Marco Antônio eram dois indivíduos muito diferentes. Otaviano não era um soldado. Ele era um político astuto e um homem muito cuidadoso e modesto. Antônio era uma figura exagerada. Ele era um grande soldado, um grande amante e muito amigo de seus colegas soldados. Em uma reprise do conflito romano anterior, o Egito de Cleópatra é um campo de batalha fundamental. Marco Antônio solicita que a rainha fique do seu lado. De novo, Cleópatra quer manter seu trono e guardar a situação de soberania egípcia. E de novo, ela não tem nada para barganhar que Marco Antônio não consiga força além de si mesma. Pela segunda vez, Cleópatra precisa seduzir um dos homens mais poderosos do mundo. Ela definitivamente se oferece a Marco Antônio para fasciná-lo o máximo possível, pois ela tem muito a perder se não fizer isso. Aqueles banquetes suntuosos que Cleópatra oferecia em sua barca, onde ela tira um de seus brincos, uma das maiores pérolas já vistas, e a dissolve num copo de vinho. Uma demonstração literal de consumo notável. A opulência cabal daquilo tudo é algo que impressionou demais os romanos. Cleópatra adicionou extravagância, excessos e gula à sua lista de seduções para atrair Marco Antônio. Demonstrações de riqueza e generosas ofertas de comida são intoxicantes. Efeitos que vão mais fundo do que os contextos culturais ou históricos. Na Universidade de Nova York, a doutora Lucy Brown examinou os cérebros de indivíduos que estavam recebendo estímulos positivos, sexual, financeiro e gastronômico. Vamos analisar a mudança em sua atividade cerebral nas diferentes regiões e vamos extrapolar a partir daí para diferentes sistemas cerebrais que estão envolvidos. Sim, isso é bom. Perfeito, muito bom. Os resultados da doutora Brown revelam que a reação no cérebro aos estímulos sexuais é similar à excitação produzida pela promessa de comida e dinheiro. Esses incentivos produzem efeitos neurológicos profundos que transcendem a cultura e a passagem do tempo e teriam funcionado da mesma forma 2000 anos atrás. Manter o sistema de recompensa ativo é o que Cleópatra estava fazendo ao fornecer todos esses maravilhosos contextos para César e Marco Antônio. A técnica de Cleópatra é um concerto de prazeres dirigido. Tudo é cuidadosamente planejado. Ela usa seu dinheiro, sua sensualidade, e tudo é orquestrado. O cabelo, o vestido, o perfume que ela usa, tudo é muito astucioso. Contudo, historiadores identificaram um aspecto estranho na sedução de César e Marco Antônio realizada por Cleópatra. Talvez o elemento principal de sua lenda era ser uma sedutora mágica oriental. É possível que os romanos, assim como os egípcios, acreditem que um faraó seja um deus em forma humana?
Se Marco Antônio acha que a governante egípcia é divina, então talvez ele também esteja convencido de que tem relações íntimas com uma deusa viva. Eles acreditavam em deuses e deusas. Eram reais. Os romanos normalmente realizavam rituais para ficar bem com eles. E aqui temos uma sociedade egípcia com deuses tremendamente poderosos, que pareciam existir desde sempre. Na época do reinado de Cleópatra, o Egito já era uma civilização antiga. Incrivelmente, o século XXI está mais próximo da era romana do que os romanos estavam em relação à construção das pirâmides. Ainda é um enigma para os romanos como aquelas criações de bilhões de toneladas foram erguidas. Em uma era de profundas convicções religiosas, os romanos deviam ter um respeito enorme pelo passado místico dos egípcios e pelos deuses bizarros que protegiam Cleópatra. Nós pensamos em termos de cabeças de falcão e crocodilos humanizados, e eles são assustadores. Há aquela espécie de malevolência sobrenatural que a gente relaciona ao Egito. Para os romanos, o Egito é misterioso, exótico e assustador. Acho que era assustador. Acho que temos de imaginar que o povo do mundo antigo era o que hoje poderíamos chamar de supersticioso. Plutarco nos conta como Cleópatra joga com as crenças espirituais de Marco Antônio pela forma que ela se apresentou para ele. Ela surge diante dele como uma espécie de deusa fatal, tanto do Egito como da Grécia. Ísis, que é a deusa da fertilidade e a maior deusa na mitologia egípcia, fundida com Afrodite, a deusa do amor. Mas alguns estudiosos discutem que isto é mais do que a interpretação de um papel e que Marco Antônio pode ter visto Cleópatra como sendo, ao menos em parte, sobrenatural. A prova se funda nos comportamentos psicológicos e religiosos profundamente enraizados dos romanos. Investigações mais profundas no trabalho de Horácio, um importante poeta romano, vivo e ativo, enquanto os eventos se desenrolavam, revelam pistas de como os romanos pensavam 2000 anos atrás. O especialista em latim, Dr. Paul Gwyn, está analisando a linguagem que Horácio usa para descrever a sedução de Marco Antônio por Cleópatra. Horácio escreve de uma maneira sofisticada. Não há uma só palavra em suas poesias que não tenha sido pensada e que não tenha sido colocada com cuidado e atenção. Ele notou algumas dessas palavras cuidadosamente escolhidas na descrição de Cleópatra feita por Horácio. Nós a vemos como, bem no meio do poema, um fatale monstrum. Então, como se traduz fatale monstrum? É sempre difícil. Ambas as palavras, separadamente, têm conotações religiosas. Fatale significa mexer com a morte. Fatal num sentido em que significa cheio de fatalismo. Monstrum é algo que se deve respeitar e tomar cuidado com, e também, ao mesmo tempo, um monstro é algo fora do comum. Conforme Horácio descreve Cleópatra como monstrum, de onde deriva a palavra moderna monstro, ele supõe que eles a consideravam fora do comum, exótica e diferente. Suponhamos que Marco Antônio acreditava que estava dormindo com alguém divino. Ou seja, é muito difícil para nós pensarmos assim, considerando que somos racionais agora. É muito tentador em nosso mundo cínico e moderno achar que personagens importantes como César e Marco Antônio estavam acima disso, que eles eram cínicos inflexíveis, muito inteligentes, que estavam apenas fingindo. Eu não acho que isso seja verdade. Acho que isso se trata de uma má interpretação do significado do mundo antigo. Eles foram educados para reconhecer isso. A pesquisa indica que César e Marco Antônio podem ter acreditado que Cleópatra realmente era uma deusa. Isso é um reforço irresistível para seu plano principal. Acho que estamos diante de uma combinação de fatos aqui. Temos seu senso de presença física, sua beleza que pode ter sido acentuada com maquiagem, roupas, penteados, e temos a capacidade que ela tinha de falar vários idiomas e receber convidados. Temos a sensualidade dela, temos seu poder,
Ela era o faraó do Alto e Baixo Egito. Juntamos tudo isso e temos algo que, adicionado ao fator charme, esta mulher é uma deusa. Acho que para pessoas como César e Marco Antônio, isso deve ter sido extremamente poderoso. Depois de seduzir Marco Antônio completamente, o casal forma uma parceria. Marco Antônio ganha a riqueza do Egito. Cleópatra mantém sua vida, seu trono, e o Egito continua sendo uma nação independente. Pago por riquezas egípcias e alimentado por cereais egípcios por um tempo, os exércitos de Marco Antônio e Cleópatra resistiam aos de seu inimigo Otaviano. Mas a que preço? O conservador Otaviano teria usado o estilo de vida ostentatório de Cleópatra contra Marco Antônio. Ele teria, lá em Roma, tentado convencer os romanos que o soldado confiável Marco Antônio tinha sido atraído pela sedução maldosa do Oriente. No final, seus compatriotas se voltam contra ele. E mesmo com os recursos do Egito, Marco Antônio não consegue resistir ao poder militar genuíno de Roma. No dia 1º de agosto de 30 a.C., quando Cleópatra tinha 39 anos de idade, ela e Marco Antônio se rendem. Em vez de serem capturados por Otaviano e arrastados acorrentados até Roma, Marco Antônio e Cleópatra se suicidam. Otaviano assume o governo do Egito e impõe regras diretas de Roma. O país finalmente se torna mais uma província romana. O país só será governado por um egípcio nativo novamente 2000 anos depois. A última rainha do Egito está morta, mas ela sobreviveu muito mais tempo do que se esperava. Ter tido Júlio César e Marco Antônio como seus amantes permitiu que Cleópatra mantivesse o poder e estendesse seu poder por mais anos que qualquer outra mulher egípcia talvez tenha conseguido. Apesar de tudo, mesmo na morte, o controle de Cleópatra sobre a imaginação dos romanos está mais forte do que nunca. É comum, no mundo clássico, a destruição das imagens dos inimigos conquistados. O biógrafo grego Plutarco escreve que, embora Otaviano ordene a destruição das estátuas de Marco Antônio, as de Cleópatra são mantidas. Otaviano então prepara uma amostra generosa, levando espólios do Egito e uma efígie de Cleópatra para serem exibidos em Roma durante sua procissão de vitória. Plutarco escreve que Otaviano recebeu propina para manter as estátuas de Cleópatra intactas. Pode ser que ele também, sabendo que ela era reverenciada como uma deusa por seu povo, pode ter sido encantado pela lenda da vida de Cleópatra, assim como o mundo está ainda hoje. Versão Marshmallow São Paulo.